Muitos dos vossos produtos favoritos nos próximos meses ou vão ser descontinuados ou vão ser reformulados. Basicamente, a União Europeia proibiu a venda de cosméticos com talco na composição a partir de 2027. A Agência de Saúde da União Europeia simplesmente baniu o talco de tudo quanto é produto cosmético e agora eu vou te explicar direitinho por que isso aconteceu e aonde que isso aí impacta aqui no nosso Brasilzão. Tô na estrada, mas vou te deixar sem conteúdo nunca nessa vida. E a Agência Europeia já vem vindo, já tem um tempinho, causando alguns cortes aí de produtos ou limitando os índices aí desses ativos. Recentemente a gente teve o caso dos silicones D4, D5 e D6, que foi banido por conta da saúde marinha e de questões biológicas. Agora, o caso do talco, o buraco é mais embaixo, porque aí tem a ver com saúde humana de fato. Mas aí calma aí que a gente precisa elencar bonitinho, direitinho, ponto por ponto. O que você precisa saber é que o talco, ele é um mineral que é muito abundante na natureza, e os depósitos desse mineral ficam frequentemente do lado dos depósitos, ou perto, ou mais ou menos misturado com amianto, que é sabidamente um componente cancerígeno aí pesadíssimo. Outro dia o Brasil tinha telha de amianto? Tinha, mas o brasileiro ri na cara do perigo. Mesmo que a gente já tenha processo de purificação super tecnológico, não é possível eliminar 100% de todos os traços ali do amianto. Sempre fica uma rebinha. E aí estudos mais recentes apontaram que o talco ele pode estar ligado frequentemente a câncer nos ovários e câncer de pulmão. A gente vem para o segundo tópico, que é de fato esses estudos, porque na ciência não é porque você publicou um estudo que o estudo é infalível. Não, precisa ter uma série de comprovações, precisa ter um tipo de estudo científico específico para poder validar aquilo que você está falando, e precisa ter também outras pessoas fazendo o mesmo estudo, do mesmo jeito, chegando a resultados similares ou de refutar completamente. Os estudos para chegar nesse veredito foi com um painel de 29 especialistas que encontrou a evidência limitada em seres humanos, ligado ali ao uso perineal, no butico e nas coisas, e evidências suficientes de carcinogenicidade em animais. Então, houve esse estudo em humanos e parte em animais. Lembrando que o que foi usado dentro desse estudo foi o talco classificado como purificado ou livre de amianto. Então, era o processo mais puro que tinha dentro da indústria, é o que foi usado. Ou seja, se foi encontrado todos esses focos em um talco que é purificado, avalie o que não é. Um outro estudo também de 2024 acompanhou 50 mil mulheres ao longo de vários anos para poder avaliar o uso de polos corporais na região perianal ali. E aí demonstrou um aumento estatisticamente significativo no risco de desenvolvimento de câncer de ovários nas usuárias que usaram frequentemente o talco, em detrimento às outras que não usaram. Os inúmeros e vários e repetidos estudos que comprovam os danos do amianto, né, principalmente na parte do pulmão, com relações cancerígenas e etc. Tanto que na Europa você não pode se trabalhar com amianto assim, igual o brasileiro trabalha de chinela baiana, entendeu? Tem que ter todo um aparato, todo paramentado, tal qual um astronauta que mexe com aquilo. E meu primo, que foi trabalhar na Itália, simplesmente entrou no meio do negócio e começou a quebrar as telhas de amianto na mão. E o pessoal lá, igual uns astronautas. Lembrando que potenciar o perigo não é necessariamente você usou, tá contaminada. Calma, não é assim. Mas a União Europeia definiu que apresenta mais risco do que benefício aí o uso do talco e por isso vai ser banido ali dos produtos. Só que esse banimento ele não é instantâneo, ele não é automático, ele não é ele tem um prazinho. É um prazo curto, fuleiro, para 2027? É um prazo curto, fuleiro, para 2027. 2027 tá logo ali, né? Mas essa discussão do talco, ela não é recente, ela já é um pouquinho longuinha, já tem aí uns bons anos que isso está sendo discutido. Então, provavelmente, a indústria europeia já está de olho, assim como a nossa indústria brasileira também já está de olho. Mas, Raquel, o que o cu tem a ver com a calça com nós aqui no Brasil, nas terras tupiniquins? O que o cu tem a ver com a calça? Que a nossa Anvisa, que um monte de gente tira pra maluca, mas que na verdade é uma agência seríssima, ela se baseia muito pelas decisões da União Europeia. Então, o que acontece na União Europeia, muito provavelmente vai acontecer aqui. Então, não vai demorar a aqui também ser proibido o talco e também ser proibido o uso dos silicones voláteis. E aí? O que faremos? O talco, ele confere várias coisas dentro dos produtos. A principal delas é, sem dúvida nenhuma, a textura, o sensorial. É um material que dá para você desdobrar ele de muitas formas, em blushes, em pós-soltos, pós-compactos, para pigmentação, ele é muito bom. E ele também é um material abundante e barato. Então, é um material que barateia ali os produtos. Agora, com essa proibição, é necessário encontrar outras alternativas. Que outras alternativas são essas? Amidos. Então, a gente vai ter o amido de milho, o amido modificado, o amido de tapioca. A gente já tem pós de tapioca aqui no Brasil. Traz alternativas, tipo caulinha, amica, hidroxiapatita, sílica. Mas vai sim ter impacto na questão sensorial e da textura do produto, tá? O que é bem mais fácil de manipular e de conferir pigmentação, etc., do que esses outros produtos. O que não significa que os nossos produtos vão cair de qualidade. Não, eles vão apresentar diferenças, com certeza, mas não significa perda de qualidade, até porque a indústria não vai deixar essa peteca cair e já está se movimentando para ter outras alternativas melhores. Assim como para os silicones voláteis também já tem alternativas melhores e que já foram aplicadas na União Europeia e que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil também. Temos grandes lições dessa história. A primeira delas, e eu acredito que seja a mais importante, é que agências sanitárias não são decorativas, elas não são
cabide de emprego público. Elas estão aí justamente para preservar a nossa saúde de uma forma geral. Desde uma simples notificação de produto até banimento de ativos, porque há indícios de que eles podem fazer muito mal na saúde coletiva. Então, são agências extremamente sérias e extremamente focadas em resolver problemas antes que eles aconteçam em massa. Segundo é que constantemente a nossa indústria está se modificando, constantemente novos ativos vão sendo criados, constantemente outros ativos mais antigos defasados vão ser banidos, cosmética ela vai se renovar o tempo inteiro. A terceira é que se você fosse minha aluna, você já saberia isso, porque tem cara de tempo que eu tô falando isso no grupo das alunas de suporte. Aí, o que você faz? Você vira minha aluna, né, minha filha? Porque aí, quando chegar o momento desse banimento, você já sabe quais ativos substituir bonitinho dentro da técnica e ficar com essa maquiagem impecável o tempo todo.